A paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Alguns vídeos atrás eu gravei sobre o seguinte tema: pequenos personagens, grandes exemplos. Nesse vídeo eu falei sobre Urias, que foi um grande exemplo de fidelidade, lealdade e obediência ao rei. Hoje eu quero falar sobre Gamaliel. A história de Gamaliel, o relato sobre Gamaliel se encontra lá em Atos 5, a partir do versículo 34. Os discípulos estavam no sinédrio sobre a intervenção do sumo sacerdote, sendo interrogados pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote disse que estava avisando eles que já tinham determinado para que não pregassem sobre Jesus, para que não falassem sobre o Evangelho de Cristo. Só que Pedro falou: olha, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso enfureceu o sumo sacerdote. Tanto que diz aqui em Atos 5:33, quando ouviram isto, eles se enfureceram e queriam matá-los. Neste momento, acontece a intervenção de Gamaliel. Ele diz o seguinte: então se levantou um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, o qual mandou retirar os homens por um instante, e falou: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque há algum tempo se levantou Teudas, insinuando ser ele alguém, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Ele foi morto e todos quantos o seguiam se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele se levantou Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo muitos consigo. Este também foi morto, e todos quantos seguiu foram dispersos. Agora vos digo: deixai de preocupar-vos com estes homens, e deixai-os, porque se este propósito ou esta obra vem dos homens, fracassará. Mas se provém de Deus, não podereis destruí-los, para que não aconteça que vos achei lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel fez essa intervenção com muita sabedoria, com muita inteligência, e realmente ele falou uma coisa absolutamente certa e verdadeira, que serve para os tempos de hoje. Gamaliel disse: olha, se isso não é de Deus, vai fracassar como fracassou os outros que vieram antes deles. Mas se for uma obra de Deus, na qual verdadeiramente era, vós estarão lutando contra Deus e contra a sua obra. Então este pequeno personagem, Gamaliel, que aparece somente nessa passagem bíblica, é realmente um personagem que eu considero importante para nós termos como exemplos para o dia de hoje. Hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, e muitas pessoas não somente ao meu redor, e muitas pessoas gravando vídeo na internet, falando mal de pastores, falando mal da obra de Deus, de algumas obras de Deus, de algumas igrejas. E eu realmente reputo que isso não é bom, porque eu fico com o exemplo de Gamaliel. Se algum pastor está fazendo algo errado, é Deus quem vai corrigi-lo. Não sou eu, não é a minha crítica, não é a minha intervenção. Se alguma obra, se alguma igreja não é de Deus, não é obra de Deus, é somente Deus que vai decidir isso. Porque só Ele sabe o que é dele e o que não é, o que pertence a Ele e o que não é. É claro que a Bíblia fala que nós temos o Espírito de Deus
que nos ensina todas as coisas, que não nos deixa enganados. Mas não significa que devemos falar mal, condenar e dizer se algo é de Deus ou não é. Porque se às vezes nós estamos falando de algo que não pertence a Deus, nós não podemos fazer nada, só Deus irá julgar. E se nós estivermos falando mal de algo que pertence a Deus, que realmente é a obra de Deus, aí estaremos lutando contra Deus, falando contra Deus, dizendo que Deus está errado porque aquela obra está errada. Então esse exemplo de Gamaliel, para mim, é muito importante para o dia de hoje, porque você vai ver aí muitas pessoas se dizendo cristãos, falando mal de pastores, falando mal de igrejas, e isso não é bom, porque podem estar lutando contra Deus, falando mal de algo que é de Deus. Mas enfim, hoje em dia há muitas pessoas que querem expressar suas opiniões, querem colocar suas opiniões, querem fazer valer até na imposição as suas opiniões, não importando com as consequências. Então aqui está Gamaliel. Ele mostra ao Sinédrio, mostra ao sumo sacerdote, para verem na frente, verem as consequências, e não ver o que está acontecendo, não atentar para o momento. Se aquela obra era de Deus, se o que os discípulos estavam fazendo eram de Deus, não adianta, iria prosperar, como prosperou. O Evangelho cresceu, a obra de Deus foi multiplicada em toda a terra, né? E não adiantou a intervenção, as prisões, as ameaças, porque a obra verdadeiramente pertencia a Deus. Então que possamos tomar esse exemplo de Gamaliel para a nossa vida. Não vamos estar tomando opiniões precipitadas sobre algo que às vezes nós não concordamos, mas já vemos falando, isso é de Deus, isso não é de Deus. Vamos apenas observar e estarmos cientes de que, se não for de Deus, não vai prosperar. Se for de Deus, vai ter êxito. Que Gamaliel, esse pequeno personagem que nos dá um grande exemplo, esteja sempre esteja sendo exemplo para nossas vidas. Deus abençoe a todos.